Sim, existem passagens bíblicas que muitos estudiosos associam a cannabis. Mas antes de chegar lá, precisamos entender por que esse assunto foi escondido, quais são as traduções originais e como a planta se conecta com espiritualidade, cura e propósito. Fica até o fim, porque o que vou revelar pode mudar completamente a forma como você lê a Bíblia. Eu sou David e você está no canal Código Verde. Comente aqui se você acredita que Deus criou a cannabis ou você acha que ela sempre existiu. A Bíblia que você conhece não é exatamente a mesma Bíblia escrita há milhares de anos. Os textos originais estavam em hebraico, aramaico e grego antigo. E quando esses textos foram traduzidos, muitas palavras mudaram de sentido. É aí que entra a polêmica. Em vários trechos aparece a palavra kne bosem, que traduzida literalmente significa cana aromática. Só que alguns pesquisadores defendem que essa cana aromática não era apenas um tempero ou incenso, mas sim a própria cannabis. Parece ousado? Então pense. Como uma palavra que se refere a uma planta com propriedades medicinais e aromáticas acabou se transformando em cálamo ou junco perfumado em muitas versões modernas? Quem teria interesse em mudar esse detalhe? Agora vamos direto ao ponto. Onde exatamente a Bíblia poderia estar falando da cannabis? No livro de Êxodo 30, versos 22 a 25, Deus ordena a Moisés a preparar o óleo sagrado de unção. Na mistura aparece o enigmático kne bosem. Esse óleo não era comum, ele era usado para consagrar sacerdotes, objetos e até o templo. Em outras palavras, era o contato direto entre o humano e o divino. Imagine o que significaria se essa unção envolvesse cannabis. O sacerdócio inteiro teria usado a planta como parte da conexão com Deus. Você consegue sentir o peso dessa revelação? Na Bíblia, Deus é descrito como aquele que nos deu todas as ervas que dão semente para nosso uso. Essa é uma das passagens mais conhecidas e, ao mesmo tempo, mais ignoradas quando o assunto é cannabis. Se todas as plantas com semente foram dadas por Deus, quem decidiu que a cannabis deveria ser proibida? Foi Deus ou foram os homens? Além disso, no Antigo Testamento, vemos profetas, reis e sacerdotes utilizando óleos, incensos e ervas em rituais de purificação, cura e comunhão. Não é coincidência que várias dessas descrições se encaixam no perfil da cannabis, uma planta com poder medicinal, calmante e espiritual. Mas se tudo isso é tão evidente, por que quase ninguém fala sobre isso? Aqui está um detalhe incômodo. Durante séculos, a igreja e governos tiveram interesse em controlar o que as pessoas liam, acreditavam e até mesmo consumiam. Alterar traduções era uma forma de moldar a fé. Substituir cannabis por cálamo pode ter sido uma decisão consciente, esconder o poder de uma planta que poderia dar liberdade, cura e autonomia espiritual. Pense comigo, uma planta que conecta, que cura, que acalma, que pode ser usada sem precisar de um sacerdote, de um templo ou de uma instituição, isso seria visto como uma ameaça, não como uma bênção. Faz sentido agora? Hoje, a ciência confirma o que os antigos já sabiam. O sistema endocannabinoide, descoberto nos anos 90, regula sono, humor, apetite, dor e imunidade. Não é estranho pensar que uma planta como a cannabis, que interage perfeitamente com esse sistema, já era usada em rituais sagrados? E se Moisés ungiu sacerdotes com óleo sagrado, será que não estava também ativando estados de consciência alterados pela cannabis? E se essa era a forma encontrada para sentir a presença de Deus mais profundamente? Agora chegamos no ponto mais delicado. Se a cannabis realmente está na Bíblia, por que ainda é tão condenada em muitas igrejas? A resposta é simples: tradição. Muitas vezes, líderes religiosos seguem interpretações herdadas sem questionar as origens, mas quando confrontados com as línguas originais e com as descobertas modernas, o silêncio fala mais alto. Será que a proibição da cannabis é espiritual ou política? Será que é pecado usar uma planta que pode trazer cura, equilíbrio e até espiritualidade? Ou o pecado é rejeitar aquilo que Deus criou? Você percebeu o quanto essa história é maior do que parece? Talvez a Bíblia não tenha escondido nada. Talvez tenha sido o homem quem escondeu. Se kne bosem for realmente cannabis, isso significa que durante séculos o contato com essa planta foi sagrado, não profano.
que a unção de sacerdotes envolvia a mesma substância que hoje muitos criminalizam, que aquilo que chamam de droga pode ter sido, na verdade, uma das ferramentas divinas de conexão. Então eu deixo a pergunta aberta. Será que a cannabis é apenas uma planta ou será que é uma das chaves que Deus deixou para nós, escondida dentro da própria Bíblia? Se essa reflexão mexeu com você, deixe seu comentário. O debate só começa agora. Eu sou o David e esse foi mais um episódio do Código Verde. Inscreva-se, compartilhe e vamos juntos buscar a verdade, porque ela pode estar mais perto do que você imagina.